Municipal de Saúde de Várzea Grande apresenta na tarde de hoje o plano de ações emergenciais no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, vírus e chikungunya. Serão 90 dias de ações intensas no município com visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, limpeza e retirada dos bolsões de lixo. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o Superintendente de Vigilância em Saúde, Juliano Melo. Boa tarde, Superintendente. Boa tarde. Boa tarde. Superintendente, há muitos anos que são milhares de casos de dengue. Até então, o poder público se limitava, quando muito, a fazer campanhas publicitárias de orientação e cobrar para que o cidadão fizesse a parte dele, limpando o quintal de casa e acabando ali, combatendo os criadores do mosquito. Aí, o Zika vírus virou emergência internacional e as autoridades estão assim, desesperadas, tentando correr atrás do prejuízo. O poder público, na opinião do senhor, vai ficar sempre a reboque da sociedade? Demorou para agir, não é? A gente já vem trabalhando desde o início, vamos chamar assim. No ano passado, em maio, nós tivemos as primeiras notificações de Zika em Várzea Grande. E desde o momento em diante a gente já fez uma preparação já intensa nesse processo como um todo. Agora, nós também temos que considerar que o processo final é baseado na mudança do comportamento do cidadão. Por mais que o poder público envolva dentro desse processo, na limpeza, no final das contas, o nosso objetivo final é que a população nos ajude identificando isso como um problema e nos auxiliando dentro desse processo, já que 80% dos criadores estão dentro dos imóveis. Agora, só para pegar um exemplo, quando lá no bairro da periferia o esgoto corre a céu aberto, isso não é culpa do cidadão, é culpa do poder público, que não fez a parte dele, não é isso? Com certeza, não é nesse fim que eu estou querendo dizer, estou dizendo assim, você faz uma ação de visita domiciliar há anos, você faz limpezas de bolsões, limpezas de coleta de lixo da dengue especificamente, também há alguns anos. Inclusive, em Várzea Grande, em 2009, 2010, essa ação também foi mais ou menos na que a gente está se propondo agora. Mas, independente desse processo todo, no final, o que a gente quer é que o cidadão em si entenda que isso é um processo comum. Porque senão a gente vai depender de entrar na casa do cidadão, ter que retirar lixo, organizar e entre outras... E isso é um processo falido, né? A gente tem que entender que esse processo ele é mútuo. A gente tem um processo já antigo de visita domiciliar, já há muitos anos em Várzea Grande, e que acontece a cada 2 meses nós temos 100% dos imóveis visitados. Então, assim, nessas visitas o que a gente consegue fazer é orientar a população, orientar e, em alguns casos, tratar alguns tipos de depósito. Mas a gente acaba sempre dependendo especificamente desse envolvimento da comunidade e da população também. E, obviamente, os serviços públicos ele tem que estar em dias e complementando ou arrematando esse processo para a gente não ter maiores problemas. O que muda, então, nessas atividades de 90 dias do plano de ação, já que elas já acontecem durante o ano, já são realizadas pela superintendência e pela vigilância? Então, como toda ação de mobilização, ela depende de envolvimento de toda uma parceria, né? Seja ela interna dentro da própria secretaria, ou dependendo de outras secretarias, ou externamente da comunidade. Então, acho que o que muda agora é que o tom do discurso e também da prática, ele acaba agregando muito mais apoios agora. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer uma ação muito mais imediata na questão da limpeza do lixo da dengue, na limpeza dos bolsões, no tratamento de ponto estratégico, que é uma atividade técnica, mas ela é muito importante no diminuir o impacto na comunidade local, que é pegar aqueles locais que são grandes criadores, naturalmente grandes criadores, e tratá-los de forma diferenciada. Tá? Então, a gente tem um tratamento específico para esses pontos. Hoje, em Várzea Grande, nós temos 380 pontos estratégicos que a gente tem que tratar ele quinzenalmente. Quais seriam eles? E depende, a gente tem comércios que, por exemplo, acumulam material de construção e que têm dificuldade de cobrir, e a gente sabe que ali sempre vai ter criadouros, ou algum outro ponto, como cemitério, pontos públicos e também pontos privados, que são criadores naturais, como uma borracharia extensa, que a gente sabe que está a céu aberto. Então, a gente mapeia todos esses pontos e trata eles diferentemente. Então, nesse período agora, a gente normalmente leva 2 meses para fazer só a parte da vigilância, de visita, tratamento desses pontos. Agora, nós vamos fazer em cada setor de Várzea Grande, né, que são 4 setores,
2, 3 e 4 em 15 dias, incluindo não só as visitas, mas também as limpezas de bolsão, a limpeza de lixo da dengue, o tratamento desses pontos estratégicos todos. O tratamento que eu digo é visita, inspeção, notificação, tá? É nesse sentido que a gente está falando, além da campanha de sensibilização do cidadão, de envolvimento e assim por diante. Superintendente, especialistas aí na área de saúde, a opinião deles é a seguinte, de que esta grande cruzada neste momento contra o mosquito vai acabar sendo aí, resolve no momento, mas acaba sendo um paliativo, porque o problema, o drama maior é a falta de saneamento básico. Por exemplo, em Várzea Grande, 10% do esgoto que é tratado, é por aí, não é? Assim, no caso da Zika, eu discordo um pouco, porque assim, eu sei que o problema de saneamento é um problema importante, tá? Mas assim, estatisticamente, isso já tem relatos muito fortes na literatura que maior parcela dos criadouros são intradomiciliares, até porque o mosquito ele é seletivo. Se hoje eu acabo com os criadouros em torno da casa, ele automaticamente Quer dizer, o esgoto a céu aberto na rua não é problema. Na criação do vetor do Aedes, ele até pouco tempo não era problema nenhum, porque ele não se criava no esgoto. Há algum tempo para cá existe na literatura a referência de que ele está começando por um processo de adaptação dentro dos municípios como um todo, de se habituar com isso, tá? com a também criação. Mas ainda não é o nosso principal foco, por exemplo, na ação como um todo. Tá? O que é o nosso principal foco? É onde a gente tem o maior impacto nessa guerra. Seria a sensibilização interna, o peridomicílio, vamos chamar assim. Tá? Em segundo local, os pontos estratégicos, que são importantes nesse processo como um todo. E em terceiro momento, aí é o lixo, que é aquele lixo dengue domiciliar e o bolsão de lixo. Entendeu? Então, assim, a gente numa abordagem direta, a gente... E bolsão de lixo, quem tem que resolver é o poder público também. Vamos concordar que o bolsão de lixo porque é uma todo via mundo de mão dupla, né? Porque todas as prefeituras já tinham que ter o aterro sanitário, ele não existe ainda. Eu não sei te dizer Várzea Grande como está, eu sei que tem um local oficial de destinação de lixo em Várzea Grande. E sei também que os bolsões são bastante e assim, uma via de mão dupla. Normalmente a gente faz a retirada dos bolsões, mas é quase que um serviço de enxugar gelo. A gente tem um bolsão que se prolifera muito intensamente também. Entendeu? Então, assim, é uma via bem que a gente também procura de alguma maneira sensibilizar nesse processo como um todo, para a gente ver se consegue mudar isso, seja de curto prazo ou com o tempo, né? A gente consiga mudar isso. Obrigado pela presença e pelas informações aqui. E resumindo, é o seguinte, né? O cidadão tem que fazer a parte dele e o poder público também não pode deixar de cumprir o que lhe compete. Sem dúvida, né? O poder público tem sua obrigação, sim, nesse processo como um todo, assim como o cidadão. Obrigado. Obrigada, superintendente.